Alô, alô, muita paz e gratidão a todos. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da DGA Music. Aurélio, 42º episódio do Podchef Podcast. É isso aí, Podchef indo longe. Quem achou que não ia durar, estamos aí. Resistindo e persistindo. Ainda estamos aqui. E para que continuamos aí com o nosso programa, precisamos de vocês. Estamos nas redes. Bom, Podchef, @Podchef no YouTube, @Podchef oficial no Instagram. Ajudem, somem para compartilhar, gente, por favor. E olha ali hoje, importante o negócio, hein? Importante, você viu que eu até mudei o visual de novo, Caraca, né? Eu voltei com... não reconheci. Era o Escobar? El bigodón, né? Como te chamam, cabrón? Mira que catástrofe, né? Eu sou o Miguel. Miguel não mira, Miguel. Cadê Miguel? Não veio hoje. E Miguel hoje não veio tirar fotos, né? Os meninos são lindos de natureza, né? Miguel e Gabriel, que dupla dinâmica, né, cara? Isso aí. Ô, Rony, mas então, programa importante, vamos falar de saúde, né? Voltar a falar de saúde, que a gente sempre abre esse espaço que é importante a gente falar de cultura, falar de empreendedorismo, e a saúde está sempre aqui, né? Recentemente nós tivemos aqui um programa sobre a doença do Alzheimer, né? Um trabalho magnífico do Instituto Não Me Esqueças, né? Eu acho que vocês podem acompanhar no episódio... É lindo, o episódio 40. 40, né? E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre saúde, né? Mas vamos falar com um foco um pouco diferente. E para brilhantar esse programa, nós trouxemos uma pessoa, né, de grande gabarito. Eu vou ter que ler, porque, vou ser sincero, você não é fácil, graduado bacharel em ciências contábeis. Pós-graduação em organização, métodos. E tem MBA em liderança de equipes. Acho que é isso. É isso mesmo. Sei, ó. Desenvolvimento de líderes. Isso. Administração. E agora o senhor virou o chefe, um dos diretores do grupo da Oncolog. Nossa grande parceira. Olha aí. Exatamente. Onde estamos, hein? Onde estamos? Quem está aqui com a gente hoje? Marcelo Moura. Marcelo Moura, mais conhecido como... Vulgo Moura. Se a gente chamar de Marcelo, porque a gente tem intimidade, porque ele falou que só a mãe dele, né, Marcelo? E as Isso cobranças mesmo, quando chega. Exatamente. Tá, mas a gente vai deslizando aqui, vamos tentar ficar só no Moura, né, para quem conhece ele. Tá ótimo, então. Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu nunca imaginei que eu estaria desse lado aqui da mesa sendo entrevistado por vocês, que eu já venho acompanhando o Podchef já há um bom tempo, né? E eu estou aqui hoje, depois de tantas tentativas. Vocês fizeram um convite para Oncolog, para o Grupo Oncolog, e eu vim aqui. Aí fizemos, aí o Alan também. O Alan aqui, ó, participando também em vídeo, né? Em vídeo e a cores. Mas vou tentar fazer esse bate-papo aqui, ficar super descontraído aí e falar um pouco da nossa carreira e como que as coisas funcionam no mundo dos medicamentos. O Marcelo, que é a Oncolog, que é parceira nossa, né? Recentemente Muito bem virou parceiro aqui aí, do né? Podchef, né? A gente tá muito feliz de estar com eles aqui. Mas vamos falar do Moura. Vamos falar do Moura. Quem é o Moura? Como ele chegou aqui? Bom, começando, o Moura teve uma infância super tranquila, né? Bagunceiro, moleque de rua. Eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano, tenho 56 anos, pai do Gabriel e da Vitória. Como eu disse para vocês, a minha vida era ir para a escola e depois ficar na rua jogando bolinha, peão, empinando pipa, andando de bicicleta. Só vinha Apertando campainha. Apertando campainha e saindo correndo, e às vezes vinha para casa para almoçar. Caso contrário, já ficava direto na rua. Mas eu nunca dependi muito do dinheiro do meu pai e da minha mãe. Então eu comecei a falar, caramba, eu preciso ganhar minha própria graninha. Nem que fosse pouca, mas precisava ganhar minha própria grana, né? E aí, rapaz, a feira... Tinha uma feira de sábado perto de casa, que era, sei lá, uns 2 quarteirões de casa. Fui lá, fiz um acordo com o feirante de uma barraca de limão. E falei assim, ó, monta aí uns saquinhos de limão, eu vou sair vendendo, aí você me paga uma comissão. Era um menino de negócios. Exatamente. Eu tinha 11 anos na época, cara. E fui escondido, inclusive, do meu pai e da minha mãe, né? Até que a minha mãe me viu, ela tava lá na feira. Será que é limão? Eu fui oferecer justo pra ela. Eu falei, ô mãe, tudo bem? O que você tá fazendo? Tô ganhando dinheiro. Aí não vai contar pro teu pai. Eu falei, fica tranquilo, mãe. E aí... trabalhei um bom tempo na feira, todo sábado, assiduamente, eu estava lá às 6 horas da manhã já, ajudando a montar a barraca, aquele negócio todo. Logo em seguida eu falei assim, pô, vou mudar meus negócios, né? Eu que engraxava o sapato do meu pai, eu montei uma caixa de engraxate muito mal feita,
né? E peguei as coisas do meu pai lá, graxa, escova, tudo que tinha lá. Eu lembro que era graxa preta, incolor, e não me lembro mais o quê. E saí engraxando, né? Mas não deu muito certo não, porque meu pai descobriu que o estoque era dele. Sem buscar novos fornecedores. E aí ele falou assim, ó, você busca fornecedores por sua conta que eu não vou ficar financiando as graxas não, né? Aí fui pro terceiro negócio, eu notei que no terreno da frente da casa dos meus pais, tava nascendo um monte de girassol. Não sei o que aconteceu lá, só tinha mamona e nascendo um monte de girassol. Eu falei assim, vou conversar com as vizinhas da minha mãe. Comecei a apertar a campainha da casa delas. Falei assim, a senhora gostaria de ter um pé de girassol aqui no seu jardim? Ou um vaso, né? Não, mas como é que é? Falei assim, olha, tem pequeno, tem médio, tem grande, mas onde que você busca? Aqui no terreno. Eu tiro, planto para a senhora e entrego. E ganhei uma certa graninha com isso. E aí foi quando eu comecei. Olha a diversidade. Você sabe que eu agora me lembrei, porque eu trabalhei na feira também, vendendo pastel. E também fui empreendedor assim, né? Com a matéria-prima da minha mãe. Minha mãe fazia um geladinho e eu sentava para vender, consumia metade, né? E do que eu vendia, eu queria todo o lucro para mim. Ela falou, não, mas tem que produzir mais. Eu falei, não, mas fui eu que vendi. Né? É aquela velha briga que existe entre a produção e o comercial. Sempre. Exatamente. E agora você me lembrou, eu também vendia suquinho na porta da escola também. E eu, às vezes, eu tinha uma cota, porque na verdade eu era terceirizado, né? Era uma mulher que fazia os suquinhos, eu ia lá, ela me dava a caixa de isopor lotado, e ela falou, você pode chupar até 3 aí durante o expediente de trabalho. Acima disso você vai ter que pagar, eu vou descontar de você. E aí, quando eu tinha mais ou menos meus 14 anos, mais ou menos, aí meu pai tinha 2 oficinas de eletrônica para consertar a televisão, rádio, né? E aí ele me chamou, porque às vezes ele tinha que fazer o atendimento nas casas e eu tinha que ficar na oficina. Eu achava horrível aquilo, porque a molecada tudo na rua brincando e eu lá. E nas férias, então, né? Só que nas férias meu pai me remunerava. Ele me dava uma nota de 1 barão, eu não me lembro quanto, na época acho que era cruzeiro, não me lembro o que era. Cruzeiros novos, sei lá. E eu ganhava minha grana uma vez por mês. Então eu já explorava o meu pai já nessa época também com dinheiro. E logo em seguida, com 16 anos, aí eu já parti para a carreira mesmo de CLT, né? Trabalhar numa transportadora. Trabalhei durante 10 anos lá. Olha só a caminhada desse menino. Começou cedo no empreendedorismo, né? E bom, Marcelo, mas você teve essa experiência, essa coisa, nato em você, esse tino para o mercado, para vendas, para gerenciar, para empreender, mas você buscou conhecimento, né? Então Sim. Você foi lá, fez uma graduação, um bacharelado em ciências contábeis, né? Tem até aquela piada, né, que a gente fala dupla, do administrador e do contador, né? Que o contador, o administrador não faz o que o é? contador faz. Exatamente. E o contador faz o que o administrador faz, né? Exatamente. Eu lembro que na época de faculdade tinha uma coisa assim, porque o administrador achava que era eu melhor sou- que o contador, mas não. o contador falava assim, Eu conheço faço as o que suas você faz, mas contas. você não faz o que eu faço. E essa é a razão de eu ter feito o curso de Ciências Contábeis, porque eu achava que o curso de Ciências Contábeis, eu tenho certeza, é muito mais completo. Porque nesse curso você tem teoria geral de administração, você tem controladoria, a parte fiscal, RH, você tem tudo. Você tem vários módulos, né? Mas o que eu costumo dizer, não importa a quantidade de cursos que você faça, que nem você comentou, que eu fiz contabilidade, pós-graduação em organizações e métodos, porque eu queria entender da estrutura de uma empresa e depois tive a oportunidade de fazer um MBA também em desenvolvimento de líderes, mas eu acredito que quem faz a faculdade é o aluno. Entendeu? Existem faculdades ótimas no mercado, com renomes e tal, mas é o aluno que faz. Então, a primeira coisa que você que está começando a ingressar na faculdade, você quer saber qual é o curso que você quer fazer, tudo antes disso, vai verificar se a faculdade tem professores que sempre foram teóricos e nunca deixaram de ser professores, ou professores que durante o dia trabalham em alguma instituição, em alguma empresa. Eu me lembro que o meu professor de administração, ele era diretor do Grupo União. Meu professor de controladoria era diretor da Ford, entendeu? Então, eles acabam trazendo para dentro da classe cases que realmente aconteceram. Isso é muito importante. Porque imagina, você coloca o diploma debaixo do braço, estou formado, legal, vou para o mercado. Você só tem a teoria. O que importa é a prática. E a prática só a faculdade da vida vai te dar. Entendeu? É nesse momento que você vai
ter os acertos e os erros. Errei muito na minha vida. Errei em contratação, errei em tomada de decisão, em business plan, mas isso serve como bagagem para os próximos desafios, né? E Que assim é o que funciona. eu acho que é assim que caminha, né? E isso que você falou é uma realidade muito assim, porque às vezes você tem profissionais do mercado que se formaram na prática, no dia a dia, e depois de longo tempo é que vão buscar o conhecimento científico, digamos assim, acadêmico, né? Como ele disse. E aí chega lá na faculdade ou num curso superior e se depara com um professor teórico que jamais trabalhou na iniciativa privada ou numa empresa, entende tudo de teoria, mas não entende nada de prática. E às vezes o aluno sabe mais daquilo e se depara com uma situação inusitada, porque assim, o professor quer ensinar uma coisa e você fala assim, não, professor, mas isso aí na prática não funciona. Como é que fala? Eu sinto na pele o meu dia a dia e não é dessa maneira. A que eu construção vou aplicar. civil é desse jeito, né? Você tem um engenheiro que faz todos os cálculos do peso, da estrutura e tudo, e você tem o mestre de obras que faz os mesmos cálculos com uma cordinha, Isso. com um lápis, entendeu? E ele faz exatamente... Eu vou pedir permissão e fazer reverência para dois grandes mestres de obra. Um foi o meu tio Bento e o outro o seu Lauro, que são pessoas que construíram São Paulo, muitos prédios em São Paulo, que, olha, merece a reverência. É isso aí. E não tiveram tanto estudo. A vida deles, São os acadêmica, matutos. foi ali no prédio. Autodidatas e os matutos, né, meu? A gente tem que levar em consideração. Pegando aí esse gancho que eu falei de família e tudo mais, além dessa ascensão tua na carreira, você tem as suas paixões. Eu sei que você gosta de gastronomia, de música, viagens, carros antigos. Nossa, vocês combinaram? Fizeram Ensaiamos. E aí, como que é isso aí, Marcelo? Bom, Moura! para falar a verdade, até um tempo atrás eu não sabia nem fritar um ovo, na verdade, né? E minha mãe, a dona Lourdes, aliás, um abraço para ela, ela faz o melhor bolinho de boteco de massa de batata com carne moída. É uma delícia. Eu adoro. Tanto é que quando ela faz 30 de uma vez, eu como os 30, não deixo para outro dia, não. Então é muito... Eu falei assim, eu preciso aprender. Aí eu fui para a internet, fui procurar na internet alguns pratos, né? E eu gosto de fazer churrasco, né? Aí eu comecei a elaborar churrasco, fazer churrasco gourmet, mas eu falei, eu quero coisas a mais. Aí a minha companheira, a Cristiane Moujais, ela é uma libanesa que adora fazer comida também. E aí, meu chapa, aí ela falou assim, me ensina a fazer arroz, me ensina a fazer feijão, como é que tempera isso, como é que tempera aquilo. Quando eu fui ver, eu tenho um espaço gourmet no fundo de casa, com forno a lenha, fogão a lenha, churrasqueira, forno de pizza, e lá é o meu laboratório experimental. Quando que é pra gente ir, que você falou? Não, é só você, só marcar. Mas faz comida árabe também? Aí é com ela, é com a Cris. Cristiane, ó, adoro, hein? E aí eu fui fazendo pratos tropeiros, fui fazendo paeja. Quando eu fui ver, eu estava fazendo umas coisas diferentes. E eu gosto de ter a minha casa cheia, sempre com amigos, com parentes, né? Então, cara, eu tenho todo tipo de panela, de facas, e sempre tem lenha. Eu acho que eu gasto mais lenha em casa do que gastar gás, né? Isso na culinária. Viagem, eu gosto muito de viajar, principalmente para fora do país, para conhecer outras culturas, né? Tive a oportunidade de muitas viagens fora do país, trabalhando pela indústria farmacêutica, conhecendo outras culturas, eu acho isso muito legal. E a parte que você falou de música. A minha família, meus tios, todo mundo é da música sertaneja. Minha mãe teve programa de rádio de música sertaneja. E eu, desde pequeno, olhava meus tios tocando, eu ia olhando, falei, pô, como que é essa posição, como que é aquilo e tal. E aí fui aprendendo com os livrinhos de época de cifra, né? E dou meus arranhadas aí, Eu né? vou quebrar o protocolo aqui, mas os tios dele é meu também. São seus tios, é? E aqui a gente tem que fazer reverência São a dois primos, caras. tá? Os bonitos são primos, né? A gente não conta. As dois grandes senhores que são José da Serra Zé da Serra, e o tio Jonas. E o Jonas, que ambos fizeram várias composições, inclusive para do Duque Dalvan na época, e lançaram discos também. E eles foram minhas referências, inclusive, para eu aprender a tocar violão, né? Inclusive, um dos violões do tio Jonas está guardado em casa, eu vou restaurar, é uma relíquia que eu vou restaurar. O do meu pai já restaurei, um violão de 80 anos. E a tia Lourdes?
O que você perguntar pra ela, quem compôs a música... É incrível. Ela é de um programa de rádio dela maravilhoso. Ela sabia o autor, É incrível. o ano, ela tinha todo o Ela histórico. sabe tudo. A ficha é incrível. técnica, é incrível. Música raiz é com ela mesmo. E por último, fui presidente do Clube Amigos do Volks de Curitiba. Ixi, você não pode falar isso aqui não. O Guilherme trabalha com a gente aqui na produtora. Ele é só viciado. É fã. Adora. Mostra pra Mostra ele só aí, a tatuagem aí, Guilherme. Guilherme. Pra nós, põe no ar aí, vai, faz favor. Vamos pôr na câmera aqui pra vocês verem que a gente O cara não tá fazer mentindo. uma tatuagem Olha assim lá, não é olha fraco lá. não. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse é o Guilherme. E aí, eu tinha acabado de mudar para Curitiba, acho que fazia um ano que eu estava em Curitiba, foi em 2002, e eu descobri um clube de veículos antigos com motor refrigerado a ar, que a gente chama de Boxer, né? E aí são as Brasílias, variantes, os Kombis, Fusca e tudo que tiver de derivado de Volkswagen. O Gol Chaleira, que o primeiro golzinho que foi lançado no Brasil era motor Volkswagen a ar. E eu tive alguns, eu tive um Fusca 1953 oval, com registro no Brasil e registro em Hofsburger, onde fica o museu e a fábrica da Volkswagen matriz do mundo. Tive um Fusca 1962 pé na tábua, 1200 placa preta. Plaquinha preta. Tive também o Golzinho Chaleira, com placa amarela, cinza e faltava 2 anos para pegar a preta, com nota fiscal, tudo bonitinho. E uma Brasília 1975, bege alabastro, que nem ficava na minha casa, ficava na recepção da Volkswagen lá de Curitiba. Né? E a gente fazia muitos eventos. E lá eu apliquei muito tudo que eu aprendi de gestão, porque a gente tinha uma diretoria ativa, tinha diretor de marketing, diretor operacional, diretor de eventos, financeiro, e a gente levava aquilo como se fosse uma empresa mesmo. Aliás, tinha até CNPJ, tinha tudo. Então, você pode aplicar a gestão em qualquer situação. Tem resultado, né? E tem resultado. Até num hobby, você pode levar aquilo, utilizar tudo aquilo, fazer uma organização, você ter... Né, são processos, é um né? processo. Você tem que seguir os processos para poder ter resultado. Eu tenho um amigo lá de Curitiba que tem um Fiat 147 placa preta. Aprendi mecânica no Fiat 147. Mas não em cima do morro, né? Não. A gente disse que era uma mecânica bem difícil, a Fiat, né, antigamente. Exatamente. Mas era um carrinho gostoso, e tem muita história, porque o pai dele tinha um Fiat antes de falecer, e depois que o pai faleceu, um tempo depois ele comprou um Fiat, acho que em memória ao pai, né? Então tem toda uma história afetiva, né, do carro com a família, e isso é bem bacana. Se eu não me engano, ele foi lançado no Brasil em 77, se não me falha a memória. 1977 foi quando a Fiat abriu a fábrica lá em Betim, em Minas Gerais. Né? O tio Edson tinha um Rally. Eu lembro. Lindo. Um Rally. Eu lembro que eu tinha, o esposo da minha prima tinha um Fiat Odd. Eu tive o Era Odd. o carro, Foi nesse que eu aprendi a fazer mecânica. era o carro Era top, o top do dele. Brasil. Eu tinha Quatro um portas, era esportivo, era preto, coisa mais bonita. linda. Era lindo o carro. Nossa, era muito... Você vê como a evolução, né? Hoje, Exato. Hoje é totalmente diferente, né? Bom, mas vamos falar um pouco dessa tua trajetória, né? Você passou por vários segmentos da indústria farmacêutica, né? Teve a oportunidade de experimentar tudo isso, até que você conheceu a Oncolog. Aí, A Oncolog menino bonito, hein? na fundação dela. Você não estava lá na fundação. Como é que foi esse processo da Oncolog, né, se você pode falar para a gente, e a sua junção, quando você se associou ao grupo, como é que foi esse casamento? Continua casado, né? Na indústria farmacêutica e na área de medicamentos de saúde, eu já tá completando esse ano, em 2025, 30 anos. Eu comecei como propagandista, aqueles caras da mala preta que entram na sala do médico para levar para ele informações científicas, características e benefícios dos medicamentos, patologia, tudo, né? E fui galgando, fui participando de grandes empresas, trabalhei em grandes empresas nacionais e internacionais, como Axê, Bristol Myers Squibb, MS Sigma Pharma, trabalhei na Dr. Harris, fui um dos responsáveis a dar o start da Dr. Harris no Brasil com medicamentos genéricos e similares na área de oncologia e hematologia, onde a gente dava acesso mais barato para o paciente. E nessa época, e trabalhei também em outras empresas de medical devices, até transporte aéreo de medicamentos termoláveis eu já trabalhei. Então, eu tenho uma certa visão desse mercado. Marcelo, só para quem está em casa, Termolabs. Termolábios são medicamentos que precisam ter temperaturas controladas desde a hora que sai lá da Oncolog até chegar no paciente. A temperatura é controlada em todo o processo. Ele não pode sair daquela temperatura. Depois eu vou até mostrar para vocês como que é embalado isso.
né? Nós temos câmeras frias em todos os nossos CDs, né? No Espírito Santo, em São Caetano, em Santo André, justamente para esses medicamentos que são com temperatura controlada, né? Então, como o transporte disso tem que ser muito aferido, então é tudo aéreo, inclusive, né? Foi quando eu trabalhei nessa área. E a gente havia acabado de lançar um medicamento para câncer de próstata genérico, que chama Biraterona. A gente estava sendo o primeiro a lançar no Brasil um medicamento genérico, muito mais barato, e eu precisava fazer a distribuição desse medicamento nos distribuidores e nos deliveries. Foi quando eu conheci o Alan. O Alan, na verdade, a carreira dele, ele foi balconista de farmácia. Depois ele passou a trabalhar em laboratório farmacêutico, chegou a ser gerente de negócios, que a gente chama de Key Account Manager, e ele teve um sonho de um dia ser empresário e no ramo de medicamentos e ter a sua própria distribuidora, seu próprio delivery, e fundou a Oncolog como delivery numa sala que era um pouquinho maior, 3 vezes maior do que esse estúdio aqui, bem pequenininho. E hoje a gente toma o espaço de um meio andar inteiro de um prédio lá no Espaço Cerâmica em São Caetano. Assim como você, ele também conheceu desde da ponta lá, que é o direto ao cliente, né, como atendente, conheceu os todo o segmentos, processo, né? dos processos, né? Isso que é bacana, porque nada melhor do que você conhecer o funcionamento de cada área para você falar. Você sabe que aqui em Londrina eu tenho um conhecido, tem uma rede de lanchonetes aqui, que ele começou com um carrinho e hoje ele tem, né? E aí não é o Arnaldo, não, né? É. Tá vendo como que eu sei? Eu sou de São Paulo, mas eu conheço o Brasil inteiro. E aí um amigo meu, que é amigo da filha dele, disse que um dia foi lá e ela estava trabalhando e ela, acho que ela naquela época estava no caixa, né? Eu não a conheço, mas a história eu vou contar aqui. E aí ele contou que ela disse que o pai dela, quando ela começou a trabalhar, ele fez com que eles fizessem tudo, até limpar banheiro. Ele falou para eles assim, ó, se você quer ser um chefe e cobrar de alguém, você tem que saber como é fazer, para você poder exigir, porque você não pode só chegar lá e falar assim, não, faça isso, tal, se você não sabe. Porque se você está dando o equipamento para fazer, dando as condições, o negócio está sendo bem feito, se você sabe que dá para ser bem feito, então é diferente Alguém do você consegue cobrar, porque isso, né? às vezes você está cobrando, mas é porque você não comprou um produto adequado, então o negócio não fica limpo. Exatamente. Então eles conhecem todos os processos, desde a limpeza até a caixa, a entrega, a produção, né? Então isso é muito interessante. Você vê, uma empresa que é familiar, né? Começou pequena, cresceu, né? E o Alan vem dessa mesma linha e você vem dessa mesma linha. E aí eu acabei conhecendo o Alan no dia da inauguração da Oncolog, né? Eu nem sabia quem que era o dono. Acabei conhecendo ele, fizemos uma certa amizade profissional. E todas as empresas que eu trabalhei daí em diante, eu sempre trazia negócios para o Alan para que a gente fizesse uma parceria. Até que chegou um momento, depois de 8 anos... a gente batendo papo e entrando em alguns acordos, acabei assumindo algumas ações da empresa e hoje a gente está trabalhando junto. Ele está na parte mais estratégica e eu estou lá no operacional, né? A princípio era para trabalhar como um head comercial, mas eu estou com uma visão quase que 360 graus aí da empresa, mas está sendo muito legal. Estou tendo a oportunidade de aplicar tudo que eu aprendi na minha vida profissional no Grupo Oncolog, né? E com franco crescimento. Ô Moura, mas você falou aqui, a gente não pode deixar de falar que você foi premiado, né, também. Nessa tua trajetória aí, tem né? alguns prêmios aí. Sim, graças a Deus. Você falasse pra gente aí, desses o Alan de novo aí, ó. Fundador, presidente do Grupo Oncolog. Olá, você tem que vir aqui, Alan. O Alan Vem tomar uma cervejinha com a gente aqui, contar a sua melhor história. o melhor chopp que temos na região. Eu ganhei alguns prêmios, sim, na indústria farmacêutica. Mas eu ganhei, o maior prêmio que eu ganhei foi o Troféu Castor, que era um prêmio da Bristol Myers Squibb, super reconhecido no mercado. E por que Castor? Porque Castor é o único animal que trabalha 365 dias do ano. Né? Ele é incansável. Não, eu já fui um pouco workaholic. Hoje eu divido mais trabalho com família e diversão. Mas levou 7 anos, eu trabalhei 14 anos na Bristol, levou 7 anos para conseguir esse prêmio. E foi muito legal. Hoje ele está lá, eu tenho um pequeno espaço lá onde eu guardo meus prêmios, minhas relíquias. Tive a oportunidade também de ganhar um prêmio das mãos do Oscar do basquete também. O Schmidt. Um prêmio com o Aldecon.
Luftal também já trabalhei, Dermodex, Sustagem, são medicamentos não, são produtos da área de OTC que não precisam de prescrição médica, né? É muito legal, isso está tudo no nosso legado. O legado eu acho que é a única coisa que a gente leva para a nossa vida, né? Essa é a grande verdade. Quando você falou da Oncolog, a Oncolog ela tem 5 segmentos. E tem como explicar isso para nós? Na verdade, em primeira mão, não são mais 5, são 6 segmentos. Olha aí. Exatamente, spoiler. A Oncolog ela começou com delivery, então nós temos o delivery que é para entrega de medicamentos especiais na casa do paciente, no conforto da casa do paciente, né? Existem vários canais onde o paciente entra em contato com a Oncolog para comprar esse medicamento, às vezes até atendido por farmacêuticos especializados. Tem a distribuição de medicamentos também. Tem a manipulação de medicamentos, onde a gente já entrega a bolsa para fazer a quimioterapia no hospital. Nós temos a parte de importação também, né? Temos a parte de distribuição e manipulação de medicamentos para VET, para os PETs, para os hospitais de tratamento de PET. E agora a gente já está prestes também a abrir a primeira empresa de infusão. Então a gente vai vender o medicamento, manipular o medicamento e vamos também aplicar o medicamento. Cara, né? Então vai ter a infusão. Brincadeira? Você falou sobre esse tipo de atendimento. Vocês atendem tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, empresas, né, rede pública, hospitais privados, né? Como que é isso? Porque, assim, bom, quando você tem um foco só no privado ou só no público, né, você consegue otimizar. Como você faz para otimizar todos esses tipos de atendimento, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão do paciente quando você atende lá, né? Acho que depois vale a pena falar sobre isso, né? A questão do atendimento do delivery, do call center, né? Mas assim, como equilibrar e como é que é feito isso dentro da empresa para atender a empresa, atender o paciente direto, certo, e atender os hospitais, né? Nós temos a empresa dividida em segmentos de mercado. Então nós temos uma mesa de negócios só para distribuição de medicamentos para clínicas, para hospitais, medicinas de grupo, cooperativas, autogestão, seguradoras, deliveries, também, e nós temos uma outra mesa de negócios que seria para delivery, e aí é o atendimento da pessoa física mesmo, né? Que ela entre em contato com a gente ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou no nosso próprio site, ou fica sabendo através de algum médico que já conhece o nosso trabalho, né? E aí a gente atende a pessoa física, o paciente, a pessoa física. E o mercado público, que é a esfera pública que você comentou, nós também participamos de licitações com secretarias municipais de saúde, estaduais e até as federais também. E aí tem todo um processo onde o órgão avalia a nossa documentação, nossas certificações, né, para a gente poder participar de um pregão. Né? Quando a gente fala de hospitais, inúmeros hospitais hoje, do que a gente está falando? Hoje, aproximadamente, segundo a Federação Brasileira de Hospitais no Brasil, contamos com aproximadamente quase 11.200 hospitais, tanto na esfera pública como a privada. Desses 11.200, 11.190 e pouco, nós temos 4.460 hospitais privados, que também atendem, muitos deles atendem o SUS. Né? E aí você começa a ir em cascata. Né? O Sudeste hoje detém aproximadamente 1.800 hospitais. Aí, por incrível que pareça, vem o Nordeste também com mais de 1.000 hospitais e vai baixando a parte Sul, depois vem o Nordeste e por último o Norte. Mas é um mercado muito grande que a gente atende. Né? E o grupo Oncolog atende o Brasil inteiro. Né? Nós fazemos entrega do Iapoque ao Chuí. Lembrando que quem quiser mais informações é só acessar o site lá, www.oncologmedicamentos.com.br ou no Instagram, o @oncologmedicamentos. Também pode ser pelo WhatsApp, que é o 11, né, que é São Paulo. Acho que está em algum lugar aqui em cima. Deve estar em cima aqui. 4780-3781, 4780-3781 ou 11-95-777-0001 pelo WhatsApp. Caramba. Como é que é esse atendimento lá no WhatsApp ou no call center?
A gente fala muito aqui, a gente, né, quando a gente faz os nossos testemunhais aqui, mas eu queria que você explicasse esse atendimento personalizado, humanizado. Você falou aí que às vezes tem um farmacêutico lá que vai dar esse suporte. Exatamente. Né? Como é que funciona? Porque atendimento às vezes é uma coisa muito mecânica. Qual que é o diferencial de vocês nessa área? Então, um dos nossos valores e missão da empresa é dar o atendimento humanizado e dar a melhor qualidade de vida para o paciente. Porque o paciente, além da patologia, da doença que ele está passando naquele momento, e não é só ele, é a família toda, também tem a questão psicológica. Então, a gente tenta atender da melhor forma possível, entendeu? Dando caminhos de atendimento, de formas de entrega da mais rápida possível. Geralmente ele quer isso para ontem. E a gente tem muito medicamento, a gente não tem no estoque para pronta entrega. Então a gente tem que correr atrás com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores. E o atendimento humanizado, eu tenho certeza, todo mundo, se você ligar nesses contatos que você passou agora, via WhatsApp, ou via e-mail, ou fazer uma ligação telefônica, não vai ser um robô que vai estar atendendo do outro lado. Vai ser uma pessoa de carne e osso que estará atendendo do outro lado. Né? E até no WhatsApp. Tá? Nós temos equipes que uma cobre a outra até na hora do almoço, no café, tudo para não deixar, porque por incrível que pareça, o WhatsApp é um dos canais que mais bomba dentro da Oncolog. Então nós temos pessoas lá especializadas para fazer esse tipo de Até porque atendimento. você precisa dar uma resposta rápida também. Resposta super rápida. Às vezes tem uma menina está atendendo 3 clientes ao mesmo tempo ali no WhatsApp, ela tem que estar super esperta, entendeu? Esse é um dos canais que a gente trabalha. É porque a gente está falando de saúde, né? E Não saúde, dá para esperar, né? Saúde, além de não dar para esperar, é uma coisa muito sensível, né? Uma coisa é você estar lá comprando uma televisão, né? Mas outra coisa é você estar comprando um medicamento para você ou para um ente querido que está dependendo, né? Então, eu acho que isso que vocês valorizam nesse atendimento é algo assim que a gente, enquanto cliente, as pessoas que buscam o serviço da Oncolog devem ficar muito felizes, porque isso é importante. É muito importantíssimo, importante. Né? A pior coisa que tem é quando você está do outro lado da linha, ligando para alguma prestadora de serviço e começa a vir aquelas perguntas padrões, né? Sempre. Tem. Você gosta disso ou daquilo? Parte 1, parte 2, a parte 3, não é por aí que as coisas acontecem. E aí quando você está chegando no final do atendimento que você vai fazer... Eu vou te passar para a pessoa dessa área. Puxa vida. Aí começa tudo de novo. Aí você vai ter que explicar tudo outra vez o que você estava tentando. Anote o número do protocolo. Aí vem 15 números para você anotar. Você não tem caneta? Eu nunca anotei nada. Eu nunca anotei protocolo nenhum. Eu nunca anotei, cara. Eu gravo as minhas ligações, que você precisar anotar. Então, se você me ligar, eu tô te gravando, tá? No nosso caso, é super simples. A pessoa vai entrar em contato com alguém dentro da Oncolog. Ele vai mandar a foto da receita pelo WhatsApp para a gente já ver qual é o produto, qual a miligramagem. É muito mais fácil trabalhar desse jeito. Ô, Rony, vamos falar dos nossos parceiros aqui, como a Oncolog, né? Que é a nossa Sempre. parceira mais recente, que o Moura está aqui, né? Dando essa satisfação de estar batendo esse papo com a gente. E dando uma aula, né? Dando uma aula, dando uma Dando aula aula, para as sim. pessoas, né? Porque a gente... Falar de saúde é importante para a gente, as pessoas terem conhecimento desse acesso que elas podem ter, né, de um serviço que, para mim, assim, quando você trouxe a proposta, eu falei, nossa, que bacana, como é que eles conseguem fazer? Porque é uma coisa bem complexa, gente. A primeira vez que a gente ouviu falar Você- do Oncolog, um olhou pro outro assim, mas como que eles vão cumprir isso? Entregar o produto lá na temperatura e tudo mais? Medicamento e tal, Medicamento. e Para nós foi muito medicamentos, legal isso. Variados, às vezes importação, é uma coisa bem complexa e a gente fica feliz de saber, né, que a gente tem no Brasil empresas desse nível, preocupado com o cliente, né? Mas então, muito bom ter a Oncolog, mas nós temos outros parceiros. Temos Nossos parceiros, a casa, né? nossa casinha aqui. DGA Music, na DGA presença Music. sempre aí do Guilherme, da Vanessa e do Davi, não podemos esquecer do Davi, que é ele que manda, na verdade, né? Nosso Chopp Brasser. Vamos brindar o Chopp Brasser aqui, Chopp Moura. Brasser aqui, Moura. Ei, Esse é de qualidade. qualidade, sempre aqui, molhando as palavras. Muito bom mesmo. Parabéns, Brasser. A Reinvent Fitwear e Academia. Fitwear. Fitwear, ó. Brincadeira, hein? Só de falar já emagreci, hein, gente? Temos também a Notória. Grande Notória. parceira Notória. Notória podia vir aqui, né, Rony? Eu vou fazer esse desafio pra Notória. Curitiba é pertinho, Ó, desce aqui. Pessoal da Notória, estamos esperando vocês aqui para poder falar como funciona a questão de patente, Isso. a questão de registro. E, Moura, a gente sempre fala aqui,
é imprescindível você saber que o dono é quem registra. É importante porque às vezes as pessoas não têm consciência que tá criando uma marca, criando um produto e de repente precisa ter esse registro, a sua garantia de que amanhã ou depois você não registrou, alguém vem, faz um produto similar e vende com o mesmo nome, registra antes que você e você... Mas a gente precisa falar também, sabe de quem? De quem? Cadê o... Sim. Cadê meus personalizados, que sempre está aqui presenteando nossos convidados? Brincadeira, hein? Aqui, Moura. Pra você, um presentinho, pra você não A esquecer lembrança da nossa gente. Que Né, que é isso aqui? Do ateliê Cadê? Cá Felicidade. Oh, que show! Olha só! É. Vocês não sabem, mas eu coleciono canecas. Eu devo Aí, eu tenho ó. umas 30 em casa, cara. E essa vai ficar bonita lá, hein? Olha que linda, linda. Só que você linda. deixa a minha foto pra frente, que é Essa do aqui, Rony. né? Mas essa aqui você tá de barba, né? Mas é o irmão Aurélio, gêmeo. é o irmão gêmeo dele. Legal, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Agradecer a Cá E Felicidade. mais gente mandou um presente aí. Tem mais gente que mandou presente? Quem mandou presente pro O quê? Moura? Tem mais Nós temos presente pra mim? uma parceria com um projeto maravilhoso, chama-se Instituto Não Me Esqueças, sobre Alzheimer. E nós tivemos aqui a presença deles no episódio 40, Marcelo. Sim. E a Elaine deixou aqui uma mensagem maravilhosa e Olha pediu para que fizesse só. a entrega a você. Que legal, rapaz. Inclusive, quem não viu o episódio 40, gente, tá É muito bom. necessário ver, porque, olha... Também é aí sobre uma saúde, sobre o Alzheimer. Ô, Foi muito muito obrigado, bom. pessoal. Adorei, viu? Gratidão é reconhecer que a vida é um presente. Isso aí, olha lá. Vai aumentar. Olha que linda. Outra caneca, rapaz. Não me esqueças que tá aqui. Não me esqueças, Instituto Londrinense de Alzheimer. Que show. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E, Marcelo, eles estão sempre precisando de apoios. Quando a gente falou de vocês, eles gostaram muito da ideia. E eles gostariam de ter vocês como parceiros também Vamos sim, do vamos conversar projeto. sim. Me passa o contato sim que eu quero conversar. Nossa, tem tanta coisa aqui. O que é isso aqui? Um livro? Olha a qualidade. Olha, Esse é um Olha. material que eles É fizeram. maravilhoso São esse material. quatro volumes, né? Isso. Ali dentro. olha só. De muito bom gosto, Essa com as mostra lá pra ilustrações. eles, Elaine mostrou aqui, hoje a gente está com os 4 aqui. Meu Muito Deus, bonito. Esse legal. material também está disponível para disponível, baixar, isso. né? Show de bola. Lembrando que Muito o obrigado. Instituto Não Me Esqueça está sempre precisando de apoio, voluntários, doadores, quiserem contribuir com essa causa. Doar tempo hoje é uma necessidade imensa, porque se a gente quer mudar uma sociedade, nós temos que fazer parte dela. Exatamente. Né? É. Isso aqui você leva para Cristiane para ela usar lá. Ah, Fazer sim. uma Uma bandana. bandana. Olha que show, rapaz. Não, Dá para pessoal, usar amarrado no braço, dá para usar. o pessoal não é fraco não, hein? Olha aí, meu. Muito obrigado, obrigado mesmo. Elaine, viu? obrigado pelo presente, a gente Obrigado agradece. Também temos que falar do ICAB, da revista De Arte, dos nossos amigos Aldo e o Wilson. grandes parceiros. Instituto ICAB, Instituto Cultural Arte Brasil, está o Brasil inteiro aí, e está lá também no Nordeste, na Bahia, Abrindo portas para nós lá, né? Sergipe, o pessoal de Indiaroba, a gente tem que mandar um abraço para eles lá em Sergipe. Quem sabe uma hora a gente não Em tá lá breve fazendo uma estaremos visita. fazendo um projeto com eles lá, se tudo correr bem aí. E a Força Têxtil, né? Do nosso amigo Moacir Grande Medley. Moacir Moacir, Medley. um abraço do coração. Saudade de você. Eu vi a Inês tocar um acordeon. Ainda não vi a Inês tocar acordeon. Você fala em acordeon, eu descobri um negócio. Você Vai. falou de acordeon. Sabe o Alan, o presidente da Sim. Oncolog? Fiquei sabendo que ele toca acordeon. Opa, É isso mesmo? Moura? Exatamente. Ele toca acordeon, toca violino, eu acho que clarinete, cara, que fica tudo na sala dele lá. E eu achava que era só enfeite, que nada, o cara toca mesmo, porque outro dia eu levei o violino da minha filha, que ela pediu um violino, mas não toca. Aí eu levei pra ele e falei, cara, dá pra você dar uma geral, dar uma afinada, tudo? O cara afinou, tocou lá na sala. Na verdade, o Oncolog é uma orquestra. então, uma Tem orquestra. uma banda completa. Ô, O Rony, Marcelo toca também. Então, ele falou É, aqui, então. tem uma banda completa, podemos fazer um show aqui. E falar hoje, gente, de um negócio muito especial que tá vestindo a gente aqui, ó, que é a oficina Raspa-Língua. Dá uma olhada aqui no bom gosto. Olha só. A gente tá bonito, favorece, né? A Na roupa verdade, favorece. os modelos ajudam, né? Mas um abraço, pessoal, oficina Raspa-Língua. Parabéns a gente pelo trabalho aí. gostou bastante. Muita paz e gratidão Quem a sabe vocês. vocês não vêm aqui falar desse trabalho que vocês fazem aí. Tá aberto o espaço, Entendeu? Quiser gente. ser parceiro nosso, a gente conta com vocês aí. Mas, de verdade, pessoal que precisou aí de work shirts, né? Isso aqui chama work shirt, gostou? Cara, É. eu fico Mas ele- impressionado. Cada ele- dia melhor esse Mas menino. entrou lá no Instagram, eles têm um macacão, tem avental pro pessoal. É de muito bom gosto mesmo. É entrega facilitada, vem pelo correio. Como que o Aurélio de Barba falaria isso? Como assim?
O Aurélio de Barba, como ele falaria o nome dessa camisa aqui? Work shirt. Não, eu falo work shirt. Eu aprendi o inglês. Work shirt. É inglês for everybody. Dress code. É isso aí, entendeu? Um abraço pessoal do Raspa Língua lá. Bom, vamos voltar aqui e falar. Ó, vocês trabalham com medicamentos de alto custo e medicamentos importados destinados a estudos clínicos, às vezes, né? Uhum. E quais são os maiores desafios de trabalhar, né, com as questões regulatórias de mercado, né? Essa questão De não ter o produto no não Brasil, ter o produto, não é né? desenvolvido Como é aqui. que funciona? Porque a gente sabe que as pessoas não sabem, por exemplo, questões de curiosidade. Você sabia que se você for pego trazendo um medicamento irregular, a pena é mais alta do que se você estivesse trazendo drogas. Isso mesmo. Drogas ilícitas, no caso. Porque o crime de você trazer um medicamento irregular ou sem essa chancela Sem o registro é um no Brasil, crime né? contra a saúde pública. Então, a pena dele de reclusão é maior do que tráfico de drogas. Exatamente. Então, assim, é um mercado muito sensível, muito grande, né? E a gente sabe como que é, porque você está lidando com coisas que a gente falou de estudos clínicos, né? Então, você está trazendo um medicamento que primeiro você tem que confiar, né? Então, vocês provavelmente têm essa equipe que você falou, que faz uma avaliação prévia para poder estar entregando aquilo que... Porque necessariamente nem sempre o paciente, às vezes, eles podem pedir indicação também de medicamentos, né? Na verdade, o medicamento para estudo clínico são os laboratórios farmacêuticos que solicitam um lote fechado, controlado de determinado medicamento para que mande para o laboratório dele para fazer os estudos, para futuramente lançar um medicamento similar ou genérico quando cai a patente de outro medicamento que está no mercado atualmente. Quando a gente fala na parte de importação, são medicamentos que não estão registrados no Brasil, onde algum médico foi lá fora em algum congresso e ficou sabendo sobre o medicamento, viu a eficácia, a eficiência do produto e ele prescreve aqui no Brasil com laudo técnico, com tudo, documentos necessários e o paciente ou a fonte pagadora solicita para alguém especializado buscar esse medicamento lá fora. Né? E aí nós temos a Farmatec, que é uma empresa que cuida desse processo do início ao fim. A Farmatec, ela recebe a receita, recebe todo o laudo, faz o contato com o laboratório lá fora, faz todo o trâmite de trade, aduaneiros, impostos, tudo, e entrega o medicamento o mais rápido possível na casa do paciente ou no local onde ele vai ser administrado. Lá fala com o Luciano. Luciano que na cuida Farmatec. de tudo lá. Ei, Faz Luciano, parte um abraço, também do nosso grupo, né? E as questões que você fala assim, as questões políticas hoje, né? O medicamento, ele não é barato, né? Porque existe, para um laboratório lançar um medicamento, ele faz diversos estudos. Anos, né? São anos de acertos e de erros. Às vezes, para ele conseguir uma molécula, ele testou 50. E tudo isso tem um custo, tem as fases de estudos, tudo até chegar no medicamento ideal lá na ponta, né? E o que se torna muito caro quando você importa o medicamento para cá? Muitas vezes é a desvalorização da nossa moeda do Brasil, né? Se você compra um medicamento lá fora que custa R$1.000, ele vai chegar aqui por 5.700, por R$6.000. Sem contar os impostos, as taxas e outras coisas, né? E então é bem complicado. Mas existe drogas hoje no mercado que já cobrem mais de 30 patologias, para você ver, por exemplo, na oncologia. Né? Então a gente está hoje bem avançado. Os laboratórios farmacêuticos ligados à biotecnologia, trazendo novas drogas não só para o Brasil, mas para o mundo todo, está muito avançado. A Oncolog ela tem uma logística para fazer essas entregas, por exemplo, vocês têm bases, igual você falou, você tem Espírito Santo, São Caetano, Santo André, São Paulo. Como que é feita essa distribuição? A gente usa uma malha viária com a nossa frota própria e outra malha que é aérea, com os medicamentos termolábicos. Eu até trouxe para vocês aqui como que são acondicionados, né? Os medicamentos que não são os termolábicos, que você me perguntou no começo, eles podem ir por via terrestre, né? E os outros que são controlados, dependendo do local, a gente manda
pelo aéreo. A gente tem os parceiros logísticos que nos ajudam. Né? Vamos... Aqui, ó. Aqui é uma das caixas. A gente tem diversos tamanhos de caixas. Tá pegando aí, Guilherme? Um pouquinho mais pra cá. Isso. Essa aqui é uma das caixas, né? A gente tem temperatura, né? De vários tamanhos. Gira ela assim, em cima tem os selos informativos de temperatura, para quem que vai chegar, com o número de nota. Elas são lacradas. O selo de lacre é tudo da Oncolog, né? Ela vem inteira assim, desse jeito, lacrada. Exatamente. Isso aí é uma caixa pequena para um medicamento tamanho pequeno, mas tem caixas de diversos tamanhos, tem até caixas enormes para levar lotes de produtos. E ela vem o controle da temperatura, como é que é feito? A tecnologia hoje em dia é tão grande que o controle da temperatura é feito fora da caixa. Você não precisa abrir a caixa para medir a temperatura do medicamento, você consegue medir de fora. Né? Então e outro rastreamento também. E eu trouxe um outro tamanho de caixa aqui para vocês. Esse aqui já é um pouquinho maior, tá? Da mesma forma. Tá? Só que essa aqui eu quero que vocês abram essa caixa aqui. Ela tá lacrada também. Vai lá, Aurélio, você que tem... Para vocês, você que tem o controle, eu sou canhoto. Para que vocês possam observar o medicamento dentro da caixa, como ele vem acondicionado, né? As temperaturas nessas caixas geralmente são de medicamentos que vai de 2 a 8, tá? De 2 a 8 graus. Olha o dedo. Podemos ter um acidente aqui, gente. Calma aí. Acidente de trabalho dentro do estúdio. Aí. Capaz de aumentar a audiência. Apresentador de podcast perde o dedo. Aí. Como é que tá aqui lacrado. Então vamos supor, a caixa está fechada, mediu a temperatura de fora, está tudo certo, porque se a temperatura não estiver certa, isso tem a política reversa para a Oncolog e isso vira um custo, porque eu não posso reintegralizar esse medicamento no meu estoque. É um descarte, então? Vai para o descarte, porque perdeu a temperatura, perdeu a qualidade. E isso é custo. Imagina, um medicamento de 30, 50 mil reais, então tem que ser muito bem aferido tudo isso. Nossa. Abre aí para ver como é que ele... Lógico que isso aqui é uma simulação, né, de medicamentos, né? Olha lá, Guilherme. Como ele vem dentro, né? Agora pega o medicamento dentro da caixa para vocês verem como ele é. Opa! Esse medicamento é diferente, Não rapaz. mandaram o medicamento para vocês? O que é isso? Ô, louco, quem fizer uma cobrança aqui, não é que vocês cumpriram mesmo, hein? Presente também, aqui, ó. Vocês pensam que é só eu que vou ganhar presente? Aqui, olha lá. Tá aparecendo aí, olha aí, Guilherme. Olha aí, Oncolog. Obrigado. Brinde da Oncolog para vocês. Muito obrigado pelo presente. Para manter o chope de vocês na temperatura correta. A nossa caneca vai ter que ser aposentada. Tá, vamos colocar ela aqui. Moura, eu achei, cara, fantástico. Essa tecnologia, a gente tem, como se diz, a certeza de que o produto vai estar chegando na temperatura correta, mas isso dá trabalho, hein? Dá trabalho. Não é fácil, não. Você tem que ter uma equipe muito bem ensaiada, muito bem entrosada para poder... Uma das nossas premissas na hora de contratar uma pessoa dentro da empresa é verificar o estilo comportamental da pessoa. Tem que ter muita confiança no Exatamente. profissional. Porque... O know-how da pessoa, se é para a área logística, qual é a bagagem dessa pessoa, o que ela conhece, o perfil profissional dela, quais são... o que ela vai agregar, o que ela aprendeu no mercado para poder trabalhar conosco. Eu estou falando da logística, mas também nossas farmacêuticas, por exemplo, todas são altamente técnicas, tanto no regulatório como também na parte operacional, né? A gente leva a questão muito a sério quando o assunto é saúde. Dentro das operações que vocês executam, vocês também têm a área de manipulação de quimioterápicos, tanto para humanos quanto para veterinários. Exatamente. Que é um serviço assim, de verdade, eu não sabia como é que funcionava, eles não sabiam nem como é que era. Eu queria que você explicasse para as pessoas que não conhecem como é que é toda essa operação, como é que funciona, porque eu acho bem interessante, né? Tem clínicas de veterinárias, eles não conhecem o serviço de vocês. E né? o aumento também, né? A gente tem muito pet hoje, né? Muito Exatamente. pet, é um mercado... Existe duas classes de medicamentos na oncologia, na área como quimioterápicos. Tem o quimioterápico oral, né? E tem aquele que é infusional, que você tem que administrar no paciente. E aí o médico prescreve o
os medicamentos que vão ser manipulados, né? Aí tem as miligramagens. Geralmente os hospitais têm um departamento que faz toda essa manipulação, que é um local totalmente esterilizado, com todos os aparatos, todos os cuidados, paramentação tem que ser muito bem adequada, medicamento na temperatura correta, e lá é feita a manipulação num local que se chama capela. Não é a capela que vocês estão imaginando de igreja. É uma capela onde o profissional, o farmacêutico, vai lá fazer a manipulação, né? E tudo com alta precisão. E aí tem o mercado de humanos, que a gente manda as bolsas preparadas já para os hospitais que não têm esse departamento. Então nós temos o nosso departamento de manipulação de quimioterápicos que fica em Santo André. Nós temos contrato com alguns hospitais e a gente atende. O hospital manda toda a demanda dele de amanhã, hoje, para nós. A gente prepara todas as bolsas e enviamos no outro dia para que seja administrado. E no mercado PET, a mesma coisa, porque todo dia abre um hospital novo PET. Só que nem todos esses hospitais têm esse serviço, porque ele é caro para você montar dentro do hospital. Então a gente também pega esse nicho de mercado com uma capela também fazendo manipulação para os pequenos bichinhos aí, para os gatinhos, para os cachorrinhos, lógico em dosagens menores. Eu até trouxe para vocês aqui, para vocês verem como que funciona isso. Lógico que isso aqui é fictício, tá? Mas aqui para vocês terem uma ideia do medicamento onde ele vai ser infusionado. Tá? Ele chega desse jeito, lógico que é acondicionado em caixas de isopor, totalmente também na temperatura. Né? Pronto para ser usado, então. Pronto para ser usado. É bem interessante isso que você falou, porque, assim, além de hospitais, vocês atendem clínicas, né? Sim. Se você pensar que a clínica, ela não vai ter essa estrutura além dos insumos, né? Como é que você vai manter lá uma quantidade de insumos que você não sabe necessariamente se você vai usar, correndo o risco... Com todo o controle. Né, o risco desse produto acabar vencendo e a pessoa a empresa ter uma perda. Então, nesse sentido, é muito melhor contratar o serviço de vocês porque chega rápido, né? Garantia de qualidade. Os tratamentos quimioterápicos, eles são por agendamento, né? Então você consegue programar, olha, daqui 3 dias você vai ter uma sessão de quimioterapia, então dá tempo do medicamento chegar, e a outra sessão vai ser daqui 10 dias, 15 dias, né? Dependendo da prescrição ou da indicação médica, né? Mesma coisa para os PETs. Então é muito bom para a clínica ou para o hospital que não tem condição, porque, como você disse, você tem que ter o profissional, tem o insumo, ter a estrutura, que não é uma estrutura... essa capela que ele falou, eu trabalhei em setor que tem laboratório, que eles trabalham, então tinha as capelas lá também, e lá na universidade a gente tinha um laboratório de produção de medicamentos, né, que fechou já há um tempo atrás. Mas então conheci um pouco dessa estrutura lá de medicamentos, né? E realmente você tem que ter toda essa questão da não contaminação, é um ambiente, como é que fala quando o ambiente não pode ter... totalmente esterilizado. Isso, todo esterilizado. Então a Anvisa ela é muito, muito exigente. Quando eles vinham para fazer vistoria nesses e espaços, é constante. E você tem que ter uma equipe muito bem qualificada. Então, vigilância sanitária. Você tendo uma empresa que pode prestar esse tipo de serviço, você economiza por uma parte, né? Porque você não precisa manter essa estrutura, você vai conseguir dar atendimento ao seu paciente, seu cliente lá, ao seu pet, e dentro do prazo necessário, né? Isso é muito bacana. É isso aí mesmo. E tem alguns veterinários que têm seus consultórios particulares que entram em contato com nossos Key Accounts. Nós não trabalhamos com representantes no campo, nós temos Key Accounts Distribution que visitam clientes da curva A, B e C. E eu costumo dizer para eles, nem que for para visitar para tomar um café, mas você tem que estar lá para falar, o oncólogo está aqui. Está presente. Está presente. Então tem vários veterinários que já entram em contato com nossos representantes, falam assim, estou te mandando a receita, me manipula, eu preciso que entregue tal dia que eu vou fazer a administração. E eles têm a segurança da entrega. Porque a pior coisa que tem é você agendar com o paciente, seja ele humano ou pet, e chega no dia o medicamento não está lá. Você ele já está com uma estrutura. Já está com série de problemas. Ainda chega lá e vai ser adiada essa administração. Então a gente leva isso aí muito a sério. Aí está a questão do serviço, né? Marcelo, hoje a gente sabe da questão da judicialização, né, da saúde. E essa questão.
como que a Oncolog lida com essa questão da judicialização da saúde? São as ações judiciais, né? Hoje os medicamentos de alto custo nem sempre dá para a pessoa comprar. E a Constituição, ela assegura que todo cidadão tem direito a medicamento. Então, o médico, verificando certos tipos de doença, ele monta todo o laudo, monta todo o processo, o paciente leva isso para algum advogado que seja especializado na área, e esse advogado entra com processo com o juiz, seja no município, no estado ou no federal, e assim que é liberado, o advogado corre atrás de pelo menos 3 cotações, aí são a Oncolog mais outros 2 concorrentes. Aquele que ganha faz todo o serviço de comprar internamente ou externamente, pode ser medicamento importado, fazer todo o trâmite de entrega, entendeu? E depois o advogado ainda tem que prestar contas com o Tribunal de Contas, tudo certinho para mostrar Porque que o dinheiro saiu... é um dinheiro público, né? Só para vocês terem uma ideia, o ano passado a estimativa era de um gasto de 38 milhões de dólares com ações judiciais dentro do Brasil. É o que você falou, né, sobre a questão dos valores, né, dos medicamentos, esses medicamentos de alto custo, sobre a pesquisa científica, né? Você falou da questão do dólar, mas também do tempo, né, que você leva para desenvolver um medicamento, dos estudos clínicos que levam muitos anos, até às vezes a pessoa passa década para chegar num resultado do medicamento. Tentativa e erro, como o Moura colocou, né? De 50 moléculas você vai... Eu lembro, até uma vez eu fiz um curso de esses vídeos motivacionais que você assiste, e aí uma parte do vídeo era justamente um cientista que, depois de 22 anos fazendo uma pesquisa, ele foi premiado, né? A pesquisa dele foi premiada, e aí um colega chegou e falou assim: nossa, você é um cara de sorte. 22 anos trabalhando e o cara, você é um cara de sorte. Então, assim, tem uma razão. É difícil para a gente compreender, porque a gente fala muito da vida, né, do valor da vida, mas assim, tem isso. Às vezes você tem doenças raras, que vocês também trabalham nessa área dos medicamentos para doenças raras, que você desenvolve um medicamento anos para atender 0,00001 da população mundial. Quer dizer, é complicado. Você investe milhões, bilhões, às vezes, né, para chegar num resultado, e por isso é caro. Para a gente, ser humano, é difícil você falar, puxa, mas a vida tem um valor. Não tem valor, não tem valor, mas tem, é difícil compreender, mas tem uma lógica para isso, né? Talvez um dia a gente consiga que esse tipo de pesquisa não tenha custo, ou seja mais facilitado, para que as pessoas possam ter um acesso mais facilitado. O que precisa ser feito, na verdade, Aurélio e Rony, é que seja detectado a doença mais cedo. Os hospitais do Brasil precisavam ser bem equipados, entendeu? Os hospitais públicos, para que ele possa detectar a doença no início. Porque daí é aquela história, é mais fácil você remediar, tratar do que remediar, entendeu? Então, se você detecta um câncer de próstata ou então de mama, no início é muito mais fácil de você tratar, e o custo vai ser até menor, não só para o paciente, mas para o Estado ou para a fonte pagadora. Então, a resposta do medicamento é mais rápida, mais eficiente. Nós sabemos que existem as campanhas do mês de câncer do homem, da mulher e outras coisas, tudo, mas isso tem que ser muito mais intensificado, e equipamento, investir em equipamentos também. Isso vem acontecendo, mas precisa sempre estar em constante mudança e investimento. São políticas públicas de saúde, mas com uma visão mais... Exatamente, porque se você consegue detectar no começo, você, além de salvar a vida, desculpa, você vai ter uma forma de você tratar com mais seriedade e muito mais rápido, né? O Moura, você falou assim, a Oncolog tem unidades no Espírito Santo, Santo André, São Caetano, São Paulo, né? E vocês estão sempre procurando expandir, porque o mercado está aí, às vezes... E como é que é lidar e gerenciar todo... Porque você é gerente das operações, a gente brinca aqui... Eu vou só falar. Que hora que você dorme, né? Porque não, para conseguir agenda com ele foi uma coisa muito Rio, louca. São Paulo, Minas Gerais, e Paraná, e daqui vai para onde? Como é que uma loucura. Isso? É uma loucura. Não tem como dizer outra coisa. É uma loucura. A vida de qualquer empresário, se ele não estiver à frente dos negócios, as coisas não vão acontecer.
A gente tem que entregar com serviço de alta qualidade, com preço bom, tem que chegar na temperatura correta, tem que chegar condicionado correto. As pessoas nas pontas são pessoas escolhidas a dedo, sabe, que vão estar vendo os processos acontecer. Toda empresa tem problemas de processo, inclusive aquelas empresas que crescem muito rápido, mas os processos têm que ser corrigidos rapidamente também, entendeu? E isso é o que eu falo, a empresa ela é feita de pessoas. Se você não tiver pessoas qualificadas para determinados setores, se você não tiver uma pessoa muito boa para atender ali no call center, se você não tiver pessoa muito boa para atender no cafezinho ali da empresa, para manter o pessoal, todo mundo em harmonia, as coisas não acontecem. A importância está igualada, então. Né? Exatamente. Então a qualidade que tem hoje na matriz tem que ser igual lá no Espírito Santo, tem que ser em Santo André, tem que ser nos CDs de delivery, nos CDs de distribuição, os key accounts no campo representando a empresa, porque eles são os cartões de visita da empresa, junto ao cliente, entendeu? É uma luta. E a gente tem que investir em desenvolvimento, investir em treinamento, ver as tecnologias, as mudanças de mercado, para que lado que a gente vai seguir. A gente, para falar essa semana com o Marcelo, com o Moura, foi complicado. Liguei para ele, você está onde? Cara, eu tô em Petrópolis. Tá bom. Tudo certo, tudo certo. Retorna comigo. Eu já tô agora em Minas. Tô voltando para São Paulo. Faz Juiz de Fora. Quem cara. faz a mala? Eu acho que ele tem umas 5 no carro, preparada já. Não, já eu tenho no meu carro nesse momento tem 2 malas. A mala da semana passada que eu fiz Rio de Janeiro, Petrópolis, Juiz de Fora e voltei para São Paulo, São Caetano e vim para o Paraná. Aí na metade do caminho parei em Sorocaba, troquei de mala e vim para o Paraná. Entendeu? E nem sempre dá pra fazer de avião, né? Nem sempre dá pra fazer de avião, tem que ir de carro. Igual essas viagens todas, uma parte eu faço de avião, outra é terrestre, que daí eu vou acompanhando o nosso profissional visitando os hospitais. Acho que nessa semana, de terça-feira até sexta, foram 16 hospitais. 16 hospitais, isso mesmo. O Moura. A gente costuma falar Marcelo Moura. Mas assim, eu vejo. A gente falou bastante da empresa. Eu vou te falar por que é Moura. Tá, Moura é meu sobrenome. Mas quando eu vim trabalhar no Axê, nós entramos numa leva só, mais de 30 propagandistas. E tinha 2 Marcelos. E aí o gerente lá, ele falou assim, olha, a gente vai ter que dar um jeito. Você vai chamar Marcelo, e apontou para mim e falou, você vai se chamar Moura. Que bom, hein? Na hora eu falei, caramba, meu, pô, todo mundo me chama de Marcelo Moura, pô, que esquisito. Isso foi pegando. Isso virou minha marca registrada. Então hoje, no mercado farmacêutico, pelo menos, se você ir do norte ao sul e falar assim, é o Marcelo que trabalha na Oncolog, é o Marcelo que trabalhou na indústria farmacêutica, ninguém conhece. Agora, se falar Moura, só tem eu. Só tem eu. Então, você, falando um pouco de você, né? Todo esse teu perfil de liderança, de conhecimento, assim, eu acho interessante, porque... você lidera equipes, né? E como é isso, liderar? Você passar esse conhecimento? Porque a gente falou de legado, né? Você tem muita experiência, trabalhou em grandes laboratórios, assim, que a gente ouve falar, né? Você fala, ô louco, trabalhou aí, ô louco. Premiado, né? Não, e participou, na verdade, de processos digamos assim, dessa implantação de alguns deles aqui. Então, como que é ter participado de tudo isso, passar isso para essas equipes hoje, esse desafio de pegar... Hoje muita gente fala assim, o pessoal não quer trabalhar. Não, tem muita gente boa que quer trabalhar com vontade. Uhum. E você não tem medo de passar conhecimento, porque eu acho que é isso que... Você não pode... Uma coisa que eu sempre falo para todas as pessoas que trabalham comigo, né? Ou que eu estou contratando para vir trabalhar comigo. Você como líder, você não pode ter medo da própria sombra. Você tem que desenvolver pessoas, porque você não sabe se amanhã... Hoje você está aqui, você não sabe se amanhã você vai galgar outro lugar. E você tem que ter alguém preparado. Se você não tiver alguém preparado para assumir teu lugar, você não sai daquele lugar. Então você tem que desenvolver pessoas, não esconder informação, não guardar informação. Segundo passo, planejamento, definindo metas e objetivo. Terceiro passo, organização, definir quem faz o quê, quem manda em quem. Quem responde por tal coisa. Exatamente. Depois, quarto passo, o controle, verificar se o que foi planejado está sendo ou foi concluído. E o mais importante, que é o quinto passo, o treinamento, dar feedback e coach constante para os teus liderados, né? E saber ouvir também.
Tá? Porque não adianta você contratar pessoas que sejam iguais ao seu perfil. Você vai ter uma equipe de vaquinha de presépio. Tudo que você falar para eles, eles vão estar sendo... Amém. Amém, sim senhor, vai ser assim. Não, eu gosto de pessoas que chegam para mim e falam, Moura, entendi o que você está falando, mas aqui no meu setor funciona assim, assim, assado. O meu cliente é desse jeito. E eu tenho que ter a humildade de ouvir ele e entender. Porque o gerente do setor dele é ele, não sou eu. Primeiro que eu não posso ficar atrás de uma mesa no ar-condicionado, bonitinho, só ditando ordens e vendo números. Eu tenho que ir para o campo. Eu tenho que estar ombro a ombro com um profissional no campo, sentindo as dores dele. Entendeu? E ele leva isso muito a sério, porque é o momento que ele tem lá para mostrar todas as dificuldades e oportunidades. Entendeu? E saber que vai ser ouvido. Essa é a grande... Exatamente, entendeu? Você também levar técnicas para ele, técnicas de perguntas abertas, fechadas, técnicas de venda, entendeu? Identificar uma necessidade, apresentar benefícios, fazer contorno de objeção, entendeu? Ajudar o profissional ali na ponta naquele momento. Eu falo que o profissional, ele é o cara da linha de frente. Se fosse uma guerra, ele é o cara da linha de frente. É ele que está tomando a porrada lá na ponta para resolver. Ele transforma o limão na limonada. Né? Então é planejamento, organização, direção, treinamento e o controle, que é quando você verifica se aquilo que você que você fez, que você planejou, está sendo ou foi concluído. É onde você afere resultados através de pessoas. São seis dicas para que você consiga fazer uma gestão com a tua equipe e chegar no resultado. E aí você determina se o resultado vai ser a curto, médio ou a longo prazo. Entendeu, né? Entende pouco do negócio, né? Não entendo nada, cara. Eu aprendo pra caramba. Mas isso, Eu vou te citar um isso... exemplo. Quando eu era propagandista em São Caetano, você falou que eu ganhei vários prêmios, né? Cara, eu ganhei muito dinheiro como propaganda médica. Porque eu adorava o que eu fazia. E eu me lembro que em São Caetano, uma cidade pequena, para eu atravessar o centro de São Caetano, que é pequenininho, a praça, eu levava meia hora, porque eu parava para conversar com a esposa do médico, com a secretária, com o médico, eu tomava café com ele, até chegar do outro lado. Porque eu levava aquilo, extrapolava a parte profissional. Você entendeu? Então eu estava sempre aprendendo, sempre em constante, sabe? Isso é muito gostoso. Quando você faz o que você gosta... Isso. E eu falo muito do saber ouvir, né? Exato. A gente aprende muito ouvindo. E aí, o Moura ganhando um monte de prêmio, os médicos adorando ele, eu ia em eventos, todo mundo. Eu cheguei a fazer campeonato de futebol em São Caetano com ortopedistas. Você entendeu? Pô, é bom, né? Se dá alguma fratura, alguma coisa, você já tá na... E aí o meu gerente falou assim, cara, você é um representante potencial, eu vou te desenvolver para você ser um gerente distrital. O gerente distrital é aquele que cuida da equipe de representantes em determinados territórios, regiões. E aí eu falei, caramba, eu sou ferradão, eu sou supra-sumo, eu acho que eu estou em condições. Que nada, cara. Aí fui desenvolvido, fui promovido, assumi uma equipe, fazendo Zona Leste de São Paulo, Zona Norte, indo até Mogi, era um setor enorme. E aí comecei a sair com os representantes, acompanhá-los, né, com os representantes no campo. Aí eu comecei a ver que tudo que eu sabia não valia de nada, que os caras tinham ideias melhores que as minhas, que os caras ganhavam a amizade dos médicos, dos profissionais de saúde, de uma forma totalmente diferente da minha. Então você está sempre em constante aprendizado. Não vai cair na besteira de falar, eu sou o cara, eu sou o supra-sumo. Você não é. Você não é. Você sempre tem coisa para aprender. E eu acho que é essa humildade que transforma o profissional, né? E outra coisa, o problema que você tem hoje, que está quebrando a cabeça hoje, não vai ser o teu problema de amanhã. Não. E o que te trouxe até hoje não quer dizer que vai te levar daqui para frente. Você tem que estar em constante mudança, em constante aprendizado, criando oportunidades. É incrível, cara. Eu acredito muito nisso aí que você falou, sabe? Mas assim, eu vendo você falar aqui, eu percebo como você tem essa afinidade com o que você faz, né? E acho que o amor no que... A gente teve aqui eu lembro do Ícaro que veio aqui, né? Verdade. O Ícaro que era de vendas de automóveis da Vapt. Da Vapt. E também qual é a identidade dele com aquilo que ele faz. E eu acho que é um caso de sucesso, né? Assim como o seu. Então, a gente percebe para as pessoas que estão assistindo que quando você faz alguma coisa, você se dedica, porque assim, ganhar dinheiro todo mundo quer.
Sim. Ninguém faz as coisas, não, sabe? Às vezes na fala tal, mas assim, a gente quer uma vida boa, a gente quer uma vida tranquila, quer ter um lazer, quer viajar, quer uma casa boa, um carro legal. Nem sempre dá, mas assim, não é tudo. Não é tudo, né? Você tem que ser feliz naquilo que você faz. Quando você faz, eu vejo o Marcelo falando aqui, a impressão que eu tenho é que assim, que quando você consegue evoluir dentro do teu processo de trabalho, do processo que a empresa realiza, não só seu, mas da empresa onde você está inserido, porque você deu exemplos vários aqui de onde você inteiro, já passou, e assim, percebo que você tem, mesmo hoje estando na Oncolog, você tem um amor por aquilo que você fez, uma identidade com aquilo que você construiu. Então isso mostra como é um profissional que tem respeito com o cliente. E respeito com a equipe. Respeito com o teu profissional. Uma dica que eu vou dar também. Cuidado se você é workaholic. Eu já me ferrei muito sendo workaholic. Eu chegava em casa, eu esquecia da minha família, já ia para o computador, aí eu começava a mandar e-mail para os meus representantes, só que isso era depois do horário. E o representante que estava lá na casa dele, às vezes com a família, jantando, assistindo uma novela, e o celular dele, ou o computador dele, tocando o sininho. Aí no intervalo ele ia ver, era o chefe dele mandando um e-mail para ele. Cara, respeita. Eu aprendi a respeitar. O que não deu para você fazer até as 18 horas, quer dizer que não dá para você fazer daqui para frente. Eu costumo falar para a equipe, falar assim, pessoal, deu 18 horas, desliga. Se a gente estiver discutindo sobre trabalho e você continuar discutindo depois das 18, porque muitas vezes a gente na viagem, a gente acaba trabalhando o dia inteiro e sai com o representante para jantar e cai na conversa de trabalho. Eu falo assim, olha, vamos parar de falar de trabalho, vamos falar amanhã, vamos agora nos divertir. Aproveitar o momento. Aproveitar o momento do aqui e agora. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu não consegui fazer hoje, eu não vou te ligar depois das 18 horas e falar, Rony, sabe, eu esqueci de falar para você que tem um cliente. Não, eu ligo amanhã. Eu tenho uma regra, Marcelo. Eu ligo amanhã. Que a cada dia eu morro, por isso eu tô vivo. Exatamente. Eu preciso resolver hoje é o hoje. Se eu ligar pro Rony depois das 8 horas, incansavelmente, é porque é pepino. Aí atende. Não, aí é e a mesma coisa do Rony para mim. Aí atende. Caso contrário, eu não vou te perturbar. Você entendeu? Quer ser workaholic, seja para você, não para os outros. Né? Você tem que ter esse tipo de respeito com a pessoa. Existe vida além, né? Existe vida além do trabalho. o Moura, nesse mercado, essa parte de desenvolvimento, tratamentos inovadores, principalmente na área de tecnologia, na área de oncologia no Brasil, ele é fácil, é difícil? O que pode ser melhorado nisso? Como que vocês veem essa questão? O tratamento na oncologia é muito complexo, né? O médico, para ele ser um oncologista clínico, para onde começa a carreira, ele tem que estudar muito. Hoje o Brasil, através de números publicados pela SBOC, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, tem mais de 11.400 médicos oncoclínicos no país, né? E depois cada um vai seguindo a sua especialidade, né? O investimento, como eu disse, é muito alto, mas eu queria também deixar uma coisa clara. A gente está falando de grupo Oncolog ligado à oncologia, porque o nome é Oncolog, né? Oncologia, logística na oncologia. Mas, na verdade, nós temos outros segmentos também. Nós temos cardiologia, hematologia, dermocosméticos, nós temos nutricional, temos a parte de estética também, cardio, doenças raras, né? A gente só não trabalha hoje com medicamentos corriqueiros do varejo que você vai achar na farmácia no teu bairro, entendeu? Porque o delivery da Oncolog nada mais é do que uma farmácia, ela tem um registro de todas as certidões de uma farmácia. Só é diferente os medicamentos que estão lá dentro, né? Fantástico. E essa evolução, telemedicina, né? A gente falou da pandemia, acho que essa coisa da telemedicina teve um boom, né? Principalmente na pandemia, né? Que facilita, né? Em alguns casos, realmente facilita. De repente, você diminui as filas de atendimento, as filas de espera. Não ser tão presencial para poder ter um volume maior. E como é que a Oncolog enxerga isso e como é que ela está se preparando para esse futuro, né? Porque a gente fala de inteligência artificial, a gente fala, né? E vocês estão num processo
de logística. O Brasil tem uma rede logística hoje. Você tem várias empresas de logística entrando no mercado, né? Antes você tinha só correio, hoje você tem outras empresas, né? Hoje abriu um leque, então, né? A pandemia nos ensinou que existe outra forma de você viver. Se você notar, na pandemia foi quando aumentou a quantidade de compras via online, via delivery, né, em todos os segmentos. Cresceu e isso não voltou atrás. Não. A gente continua até hoje, né? Eu me lembro que várias empresas do perfil da Oncolog, e a Oncolog também, muitas vezes o paciente ia buscar lá na nossa sede o medicamento. Não, deixa que eu vou buscar. Eu moro aqui perto, eu vou ir buscar tudo. Não, hoje raramente. Hoje o atendimento é feito pelo WhatsApp, o atendimento é feito pela internet, pelo site ou por telefone, e nós entregamos no conforto da casa dele. Então as coisas começaram a mudar. Eu me lembro que antigamente, não muito longe não, vamos falar de década de 80, não existia delivery, era muito difícil você ver um delivery em pizzaria. A gente tinha que buscar pizza lá na loja. Hoje quem é o cara que vai buscar uma pizza na loja? É tudo no delivery. Entendeu? Então é a constante mudança. E você está preparado para o mercado, né? A gente tem que estar preparado para o mercado. Agora está a onda do IA, agora é inteligência artificial. Então a gente já está começando a ver com a nossa área de TI como que tudo isso vai funcionar. Mas eu volto a dizer, pode ter inteligência artificial, pode ter o robô, pode ter tudo, mas a gente vai ter o atendimento humanizado. Nós fazemos questões, né? Fazemos questão de ter uma mesa de negócios com a menina lá pronta para te atender. Você entendeu? Aliás, Rony, faça um teste a qualquer momento. Liga lá para o Oncolog pedindo algum tipo de medicamento. Eu vou fazer esse teste, que eu acho muito legal. Para você ver como que é o passo a passo, como é que ela vai atender. Entendeu? Depois vocês me falam como que é. Marcelo, a gente tem um tempinho curto, né? Tempinho curto. E a gente deixa esse espaço aberto para que você faça os seus agradecimentos, suas cobranças, se quiser fazer. Manda abraço. Nossa, falar em cobrança, tem os inadimplentes. Não posso puxa a lista, soltar minha lista de inadimplência aqui? Olha, primeiro eu queria agradecer a todos vocês dois por esse convite, tá? Foi muito difícil da gente conseguir marcar, agendar, né? Eu espero que na próxima vez o Alan venha. Tá aberto o convite pro Alan a qualquer momento. Para contar também, agregar mais a nossa história. Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível você estar com a gente aqui, às vezes fazer ao vivo junto com a gente aqui e participar em outras vezes? Eu estava pensando em relação a isso. Por que não, de vez em quando, eu vim nas gravações aqui e ter um pequeno momento, em vez de vocês fazerem o merchandising da Oncolog, eu venho aqui para trazer promoções para o público. Isso é ótimo, agora sim, né? Agora trazer promoções para o público. E o nosso público vai agradecer demais. E acho que essa parceria é justamente para isso, trazer benefícios para eles. Se você me der um minutinho que eu possa entrar, dar o meu recado e sair. Tá feito, Marcelo. Vai ser ótimo. Tá? Então, e nós falamos com o Marcelo, tá feito, Moura. Tá feito, tá feito, Moura. Então eu queria primeiro agradecer a Deus por ele me dar saúde para estar aqui com vocês e falar um pouco da minha história e tudo o que aconteceu, dos acertos e de erros da minha vida. Agradecer meus pais, o senhor Luiz de Oliveira, que já está no céu, e minha mãe, Maria de Lourdes, que está sempre me apoiando. E ela é uma das minhas bases da minha logística pessoal de trocar roupa de mala e corre para cima e para baixo e tal. Agradecer a ela, agradecer meus filhos, o Gabriel e a Vitória. A Vitória fez agora 22 anos em março. Tá linda. Seguindo os passos do pai. Não vou falar graças a Deus, mas eu acho que eles viram que é um caminho legal trabalhar com área comercial, porque o Gabriel ele trabalha numa grande instituição financeira aqui do Brasil, ele é gerente comercial, sempre nasceu e foi criado no meio dos medicamentos, no meio de amostra de medicamento e literatura. Eu preparei ele para trabalhar na indústria farmacêutica, se formou em marketing, mecatrônica, fala 2 línguas e tal, mas ele se deu muito bem na área financeira. E hoje é professor também de Krav Maga. Que é fantástica, né? Exatamente. Como é que é o nome do Steve Seagal? É o Steve Seagal da família. Pensa no menino gente boa, e cara. toca violão pra caramba também. Gosta, a banda do rock. Eles fizeram uma live. Eles fizeram uma live. Fizemos uma live na pandemia, eu e ele. A live chamava Pai e Filho. E a Vitória, que apesar de ser quietinha, ser tímida, é uma vendedora de primeira mão. Ela conseguiu vender. Se ela conseguiu vender pro pai, cara. Eu comprei um imóvel esse tempo atrás, ela vendeu para mim todo o projeto dos móveis para mim, que ela trabalha com isso, né? Então, ela trabalha com o público e também, apesar dela ser tímida,
quando ela pega o microfone no karaokê e vai Canta, cantar, todo mundo fica de queixo, Tem uma voz- de queixo caído, sabe? Tem uma voz muito boa. Agradecer a pessoa que me dá o up diário, que liga todo dia para mim perguntando qual vai ser o roteiro de hoje. Ela é minha gerente distrital. Qual é o roteiro de hoje? O que você vai fazer? Quais são os planos para hoje? Que é a Cristiane Moujais, né? A minha companheira do Ô, dia a Marcelo, dia. vou fazer outro convite aqui. Eu sei da Cris, ela tem um trabalho maravilhoso com instituições, cara. Opa! E Sim. tá feito o convite. Vamos combinar com ela para ela vir aqui. A Cris, ela é presidente de 2 fundações, uma no Nordeste e outra em Campinas. E em Campinas ela assiste várias ONGs e associações e alguns hospitais onde elas ajudam essas organizações, e no Nordeste também. Vou pedir para que ela veja com carinho, tá? Não esqueças aí o Instituto, dá uma Aham. olhada com muito carinho para nós lá, Cris. Sim, eu Faz um falo favor. E vem aqui, porque a gente tem essa coisa na gente de querer ajudar também. Então, como a gente tá aqui, estamos O espaço é aberto. no É espaço para aberto, o que a gente puder fazer, né, dentro da nossa limitação. humilde limitação, mas a gente gostaria de poder divulgar seu trabalho aqui e ter aqui você para contar a sua história, né? Eu Deve acho que vai ser bem muito bacana. Vai ser muito bom, sim. E dar um salve pro pessoal da Oncolog, agradecer a todos vocês, porque essa empresa só não é o que é hoje, porque vocês fazem o que... Tudo que está acontecendo na Oncolog, vocês são os responsáveis. Quando vem alguém visitar a Oncolog, e eu vou dar um tour na empresa, eu chego ali na parte comercial, onde está todo mundo pegando fogo e ligação, eu falo assim, aqui é onde a magia acontece. Sabe? Então, quero dar um salve para todos vocês, de todos os Nessa abraça a departamentos. família Oncolog, né? Isso aí. Um abraço a todos. Mandar um abraço pro Alan, que é o fundador, para tua esposa, Ju, e para todos da minha família também, meu irmão, todo mundo, e agradecer a vocês mais uma vez por eu estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, né, Rony? De verdade, assim, foi uma aula para nós hoje aqui sobre toda essa logística, esse mercado, como funciona, sobre medicamentos, né? Conhecer a tua história, assim. A gente sabe que se a gente fosse falar da tua história, a gente ia ficar uns 3 dias aqui, porque a história é longa, mas assim, resumidamente a gente pôde contar, e esse é o nosso papel, contar a história. Acho que você, com muita honra aqui pra gente, cedeu o seu tempo, que a gente sabe que é um tempo precioso e corrido, mas a gente fica muito feliz mesmo de ter você aqui. Obrigado. E esperamos que a gente siga junto aí por um bom tempo, né? E como sempre a gente faz, nós vamos deixar para você a nossa reverência, Muito com muita obrigado. paz e gratidão. Como diz os indianos, a Namastê. A Namastê. Sabe por quê? Porque aqui... Pode, chefe! É isso aí, pessoal. Vamos beber, ué. Obrigado.